Queridas e queridas, vamos tratar agora nesse vídeo a respeito da liberdade, um tema de extrema importância para a vida, para o cotidiano, mas sobretudo, um tema importantíssimo para a política, porque a liberdade na política é determinante, faz com que a política seja a própria política. A ausência da liberdade é a antipolítica. Por quê? Porque a política é a forma de administrar o bem comum. Então, o bem comum, a política é a participação nessa administração. Quando não há liberdade, não havendo liberdade, entre esses membros dessa comunidade, a decisão é feita só por um e a política está ausente. Vamos pegar inicialmente, para falar de política, a definição que o Eros Roberto Grau, ex-ministro do STF, em sua importante obra, ele diz que a liberdade consiste na sensibilidade e a acessibilidade a alternativas de conduta e resultado. Eu acho essa definição do Eros Roberto Grau extremamente importante, porque ela deixa a liberdade de forma objetiva para a gente analisar. Então, a liberdade é se ter alternativas de conduta e resultado. Eu pratico uma conduta e obtenho um determinado resultado. Eu sou livre quanto maior as possibilidades, quanto maior as alternativas para praticar essa conduta, para obter esse resultado. Quanto menor a acessibilidade, quanto menor alternativas eu tiver para realizar aquela conduta, para obter aquele resultado, menor liberdade eu vou ter. E o Eros Roberto Grau, ele continua dizendo o seguinte: não se pode entender como livre aquele que nem ao menos sabe de sua possibilidade de reivindicar alternativas de conduta e comportamento, Às vezes, alguém nem tem a noção de que não tem essa alternativa, ou que tem alternativa, ele é retirada essa alternativa, ele não tem noção de que está preso, de que não tem alternativas de conduta e de resultado, Isso é de fundamental importância, então, na sequência, nós vamos verificar sobre o discurso que o Benjamin Constant proferiu em 1819 no Ateneu de Paris, e ele fez uma distinção entre duas modalidades de liberdades. Ele nesse discurso, ele falou da liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, e fez essa comparação. Ele disse, o Benjamin Constant, lá há pouco mais de 200 anos atrás em Paris, e aí a gente tem que contextualizar, obviamente, essa fala, ele disse que enquanto que os antigos tinham mais liberdade política do que os modernos, 1819, mas podemos fazer uma adaptação para os dias de hoje. Os modernos tinham e ainda têm menos liberdade pública, menos liberdade política. Por quê? Porque enquanto que os antigos, nas cidades gregas, sobretudo, quando a gente fala em Grécia, nesse quesito, nós temos que colocar já Atenas, Enfim, em Atenas, por exemplo, os antigos, lá no século V a.C., participavam diretamente na Assembleia, lá na Ágora, na Eclésia, e votavam nas resoluções públicas, participavam diretamente da administração pública por sorteio, inclusive, tinha um mandato de um ano, mesmo em Roma também. Os modernos não têm essa possibilidade. Por quê? Porque vivendo em territórios maiores, a participação nas decisões se dá de maneira indireta, elegendo representantes que os representam no parlamento ou no governo de uma maneira geral. Já no que diz respeito à liberdade privada,
O Benjamin Constant, nesse célebre discurso, ele disse o seguinte, ele disse que já aí inverte-se. Por quê? Porque os antigos tinham menos liberdade privada e os modernos mais liberdade privada. Os antigos, eles eram vigiados na sua vida privada. Podiam decidir publicamente por fazer ou não fazer a guerra, por exemplo, né? Tratados com outras cidades, nesse caso internacionais, enfim, né? Já no âmbito particular, eles eram vigiados. Podemos colocar como exemplo o célebre, mas enfim, né? Julgamento de Sócrates em 399 a.C., né? Que foi acusado, montaram algumas acusações para ele, que ele corrompia a juventude, que ele cultuava novos deuses, tal, ele fazia filosofia, né? E ele foi condenado à morte por isso. Em outros casos também célebres lá na história da Grécia Antiga, né? Já os modernos têm garantido, e no nosso caso agora, na nossa modernidade atual, digamos assim, de mais de 200 anos, 206 anos depois do discurso do Benjamin Constant, temos mais liberdades individuais garantidas na Constituição, né? E agora também, por fim, nós temos que falar da liberdade negativa e da liberdade positiva. A liberdade negativa, ela está atrelada à ausência de impedimento ou constrangimento. Então, é um ato negativo, né? Eu tenho liberdade porque eu digo, alto lá, Estado, né? Não me impeça. É arbitrário esse seu impedimento. Então, exijo uma ação negativa por parte do Estado, né? Ou de me constranger a fazer alguma coisa. Não me obriga. Eu faço o que eu quero sozinho. Por isso é uma liberdade negativa. Já a liberdade positiva é a da autodeterminação, né? Então, o que é? Então, é a minha vontade, eu poder fazer. Então, é uma ação positiva do meu querer. Por exemplo, associando ao que o Eros Roberto Grau disse, que nós mencionamos no início desse vídeo, né? A autodeterminação, então, fica nessas alternativas de conduta e de resultado. O professor Fábio Lhó Coelho, nessa maravilhosa obra, todos conhecem o professor Fábio Lhó Coelho nas suas obras, sobretudo de direito empresarial e de direito civil, mas ele tem livros mais recentes, importantíssimos, como o caso, olha só o título, Os Livres Podem Ser Iguais? Olha o texto, tratando sobre liberdade e igualdade. Outras obras que eu recomendo também, Biografia Não Autorizada do Direito, e outros recentes que o professor Fábio Lhó Coelho está apresentando. E o professor Fábio Lhó Coelho, nessa obra, ele traz um exemplo muito impactante, né? Ele fala sobre um exemplo só, nesse caso de liberdade positiva, da pobreza menstrual. Ele traz um dado que no Brasil, 1 a cada 4 meninas em idade escolar e que estão menstruando, falta às aulas, 1 a cada 4, sobrou 3, né? Não vai à aula porque está menstruada, né? Por quê? Porque não tem acesso aos absorventes higiênicos. Eu não vou entrar mais em detalhes com relação a isso. Então, o que acontece? No dia da aula, imagina uma sala de aula e tem a cada 4 mesinhas ali, com as cadeirinhas para sentarem, a cada 4 de meninas, tirando os meninos, obviamente, né? Ocupada, vamos imaginar que metade da sala menino, metade menina, né? E aí o que é? Das meninas, a cada 4, uma está vazia. E uma está vazia e ninguém, né? Faltou, né? Por quê? Porque ela está menstruada. Ou seja, não existe impedimento. Não tem como chegar e dizer, nessa liberdade, dizer, eu quero ir para a escola. Ninguém está impedindo. Ela tem esse direito de ir para a escola, né? Ela tem o direito de ir para a escola, mas ela não vai, porque essa alternativa não foi posta a ela
à disposição dela, justamente em razão da pobreza menstrual, que estamos chamando, que não tem acesso simplesmente a um absorvente higiênico, que tinha propostas, inclusive, de distribuir nas escolas, mas quer me parecer que foi vetado essa situação. Isso é um horror, é uma tragédia dentro da nossa sociedade, e outros tantos exemplos podem aparecer, né, de situações aqui, de menina, de crianças, alguma coisa, de ter a liberdade geral, né, dentro da lei, de efetuar, de fazer algo importante, mas é impedido porque a sua autodeterminação está sendo tolhida, ok? Nesse vídeo ficamos aqui e voltamos com o próximo falando de igualdade.